Vamos falar agora do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, olha só, que está em Nova York, né? Em visita aos Estados Unidos, o presidente da Câmara afirmou que a aprovação da reforma da Previdência em fevereiro é viável. Segundo ele, o governo terá que recompor entre 70 e 80 votos para aprovar as mudanças nas regras da aposentadoria. Em outras palavras, precisa ainda de 70, 80 votos para aprovar, né? Questionado sobre as eleições de outubro, Maia negou que seja pré-candidato à presidência da República. Segundo ele, sua última preocupação no momento são as eleições e a viagem a Nova York já estava agendada, né? E não tem nada a ver com a campanha. Ele disse isso na entrevista. Ainda no tema eleitoral, o presidente da Câmara disse estar cético quanto a uma possível vitória do deputado Jair Bolsonaro ou do ex-presidente Lula. Maia defendeu que Lula seja candidato e concorra para que, segundo ele, o petista seja derrotado, assim como a tese de que ele é imbatível. Ô Madu, vou começar esse tema com você. São dois pontos centrais da entrevista aqui do Rodrigo Maia. É possível aprovar a reforma em fevereiro e ele não será candidato à presidência da República. Você acredita em algumas dessas duas coisas? Olha, é aquela história de político brasileiro, ainda mais do Rodrigo Maia. Eu sou obrigado a desconfiar, né? Em nome do bom senso, eu sou obrigado a desconfiar. Só um aspecto dessa entrevista que ontem, curiosamente, eu acabei trocando opiniões, né? No Brasil, quando você fala de discutir, já pensa que é brigar, né? Eu discuto com o Andreasa, com você, com a Vera, e a gente não briga, né? Discutindo com um amigo, trocando opiniões, e realmente esse aspecto eu queria salientar, de que realmente se o Lula concorresse e perdesse, poderia ser realmente muito bom para a gente sepultar de uma vez por todas esse fantasma que assombra a democracia brasileira, que assombra o Código Penal brasileiro. Mas aí, se ele for candidato, né, você está agindo ao arrepio, você está contrariando a legislação, o que para mim é mais grave ainda. Agora, é curiosa essa questão. Né? É curiosa essa questão, porque realmente, eu tenho praticamente certeza disso, o Lula concorrendo, mesmo indo para o segundo turno, ele é derrotado. E uma vez ele sendo derrotado, não existe mais nenhum argumento, né, em favor da figura política do Lula e seus sucessores, seus herdeiros políticos, né, o que seria benéfico para o Brasil. Mas em contrapartida você teria aí digamos, mais um puxadinho, né, na nossa Constituição, no nosso sistema legal, que eu acho que não vale a pena pagar. Eu não sei, eu queria saber o que os meus colegas acham dessa questão. Então vai lá, Andreasa, você. Antes, sobre o Rodrigo Maia, né, Patrick Santos? Eu não aguento o Rodrigo Maia, porque é um produto de marketing. Deve gastar bastante assessoria de imprensa, é um produto de marketing, tentativa de se construir um estadista, a importância que se dá à ideia de um peso eleitoral que ele absolutamente não tem. Então por que ele não vai ser candidato a presidente? Porque ele não pode, porque ele não tem voto, porque ninguém embarca nessa canoa. Isso é uma coisa. Outra coisa ele está sempre cansado, tudo é muito difícil para o Rodrigo Maia, então está sempre meio suado, são 80 votos a serem conquistados, é tudo uma dificuldade, é como se ele estivesse criando dificuldades para valorizar uma eventual vitória na reforma da Previdência que atribuiria a si. Ao mesmo tempo se distancia, Patrick Santos, da realidade, se distancia do problema, como se fosse um comentarista, como se fosse um de nós, como se a aprovação da reforma da Previdência não tivesse absolutamente a ver com ele. Como, portanto, se a derrota, se a não aprovação em fevereiro, não fosse atingi-lo. Ele é o presidente da Câmara, é fiador dessa pauta. A responsabilidade dele também. Está com medo. É claro que é difícil aprovar a reforma da Previdência. Ela teria sido aprovada lá atrás, não fosse a tentativa de golpe do Rodrigo Janot. Aquela barbaridade da delação dos Batista, que paralisou o país. Nesse período, o entusiasmo do Rodrigo Maia com a própria candidatura, com o projeto político do DEM, foi muito maior do que com as questões de Estado.
A reforma da Previdência é uma questão de Estado, é uma questão do Brasil. Eu não aguento isso. Não aguento. E mais, vai se reeleger deputado federal e vai querer continuar presidindo a Câmara. Com essa postura cansada. O Brasil precisa de energia. Chega desses cansados. Tá cansado, sai. Agora, sobre a questão do Madureira, é o seguinte, já falei, já escrevi aqui muitas vezes. Eu tenho certeza, com base em análise política, infelizmente, né, que o candidato do PT estará no segundo turno, em 2018. Sendo Lula ou não. Eu acho que esse lugar o PT já tem. Seja quem for, inclusive o Lula, uma vez no segundo turno, não vencerá. Só venceria contra o Jair Bolsonaro. Por isso sonha em ter esse adversário. Agora, existe uma questão jurídica colocada aí. O Lula é condenado em primeira instância a vários processos contra ele correndo, inclusive o do sítio de Atibaia. Está em vias de ter a sua condenação confirmada em segunda instância. Não interessa se a gente acha que ele seria derrotado e que seria bom vê-lo derrotado. Nós não podemos dar essa chance. Seria uma bagunça institucional. Esse argumento é perigoso, esse de que talvez fosse bom para o Brasil, para a democracia, o Lula disputar. Bom por quê? Se significaria obrigatoriamente uma afronta à justiça? É péssimo. Quem deve é condenado, precisa pagar. Ô, Luciana, claro, você vai dar a sua opinião sobre esse questionamento que o Madu colocou, se você acha de fato também que o PT já estaria aí, como disse o Andreasa, no segundo turno, independente se será ou não o Lula. Mas eu queria te trazer, exatamente em função do que disse o Rodrigo Maia nessa entrevista lá nos Estados Unidos, porque nós conversamos aqui de manhã, hoje com o deputado Beto Mansur, né, que é da chamada tropa de choque do governo Temer, e ele está quase jogando a toalha, que a aprovação da reforma, segundo ele, dificilmente irá acontecer. Como é que isso está repercutindo aí em Brasília? Claro, estamos com recesso, mas eu imagino que as articulações estão a todo vapor, né? Em que pé que está essa situação da reforma? E claro, depois você coloca aí o seu ponto de vista no questionamento do Madu. Olha, a questão da reforma da Previdência é aquele velho problema que a gente tem dito já há um certo tempo. Não tinha voto no ano passado, não tem voto agora também em 2018. O governo tenta negociar, mas está se encalacrando em vários problemas. Tem um problema do Ministério do Trabalho, por exemplo, que ele não está conseguindo resolver na Justiça, o que atrasa as negociações. Precisa trocar vários outros ministros. Até abril a gente vai ter mudança em pelo menos 11, 12 ministérios. Então, é uma situação muito complicada para o governo nesse momento. Não acredito que o governo esteja ainda julgando a toalha, mas avalie aí o que dá para aprovar. Esse problema do que dá para aprovar é porque corre-se o risco também de aprovar uma reforma que, na verdade, não mude nada. Então, tudo isso está sendo avaliado com cuidado. Agora, com relação à candidatura do ex-presidente Lula, os petistas dão como certo, eles não acreditam em condenação. Agora, dentro do governo está todo mundo em compasso de espera, inclusive para saber se Rodrigo Maia vai ser mesmo candidato, se Henrique Meirelles também vai continuar com a ideia de sair do governo para ser candidato também à presidência da República. E com relação a Lula, aqui dentro do governo, o que a gente tem escutado é que o PT está com muito problema, tem problema demais. E o ex-presidente continua com aqueles 30% históricos que votam nele sempre e que não necessariamente ele teria mais voto do que isso para garantir novamente voltar aqui ao Palácio do Planalto. Fala, Madu, você chamou, né? Não, essa questão, parece, o Brasil é incrível, né? Parece que foi há um século atrás. É preciso lembrar que uma consequência de a gente não ter aprovado ainda a reforma da Previdência, que como o Andreasa mostrou muito bem, não é uma questão de governo, é questão de Estado. Semana passada o Brasil teve a sua nota rebaixada, né, pelo Standard & Poor's de BB para B-, ou seja, aprofundou a dificuldade de crédito para o país, aprofundou a nossa reputação na comunidade financeira internacional. Quer dizer, e você pega os jornais esse fim de semana, a gente vive uma enorme crise, E você fala da reforma da Previdência como se fosse uma coisa assim trivial, como se fosse, né, uma plataforma de um governo, não é.
é uma coisa extremamente necessária, é fundamental para que a gente comece um mínimo de recuperar a credibilidade do país. E a gente ainda não começou a sentir a gravidade desse rebaixamento por essa agência específica. E mais, eu estava escutando, né, no rádio na sexta-feira à noite, a tendência das outras agências é também rebaixar a nota do Brasil. Quer dizer, a gente continua firme no caminho, né, no caminho da insolvência, no caminho da dificuldade financeira, né, das atribulações, cara. Não é possível. E por conta, só para concluir, por conta de você não fazer as reformas necessárias, a começar pela reforma da Previdência.